Olá, sou Andressa Sena, monitora da disciplina de Introdução à Pesquisa Científica 2 da Faculdade de Medicina da UFMG. Nessa aula, vamos falar sobre a inferência estatística. O que é inferência estatística? É um conjunto de técnicas que objetiva estudar uma população através de evidências fornecidas por uma amostra. População é um conjunto de todos os itens de interesse. Podem ser pessoas, produtos, negócios, e a amostra é qualquer subconjunto da população. Utilizamos a amostra quando a pesquisa precisa ser rápida, barata e viável. Quando por algum motivo não há acesso às informações necessárias de toda a população ou quando necessitamos de dados atualizados, que são difíceis de serem coletados na população inteira. Um exemplo é uma análise da quantidade de glóbulos brancos no sangue de certo indivíduo, quando é coletada uma gota de sangue pelo dedo para análise. Nesse caso, a população seria o sangue total paciente e a amostra é a gota de sangue coletada. E qual o método usado para a realização da inferência? É muito comum ver na matemática a dedução, partindo do geral e chegando a uma conclusão particular. Na inferência é usado um método contrário a isso. Usamos a indução, que parte do particular para tirar uma conclusão geral. Um exemplo disso é a fatia de bolo. Quando compramos um bolo e provamos apenas uma fatia deste bolo e achamos essa fatia gostosa, nós concluímos que o bolo todo é gostoso. Assim também é feito na inferência. Pegamos uma amostra da população, que é representada pela fatia de bolo, e tiramos uma conclusão para a população inteira, que seria o bolo inteiro. Ao coletar dados da amostra, devemos pensar o que vamos fazer com esses dados e, a partir disso, seguir caminhos diferentes no estudo dela. Quando queremos apenas descrevê-los e reduzi-los a fim de revelar alguma quantidade ou parâmetro, usamos a estatística descritiva. Um exemplo disso é nas medidas de tendência central, que mostram como um elemento se comporta diante de uma média, como os desvios. Quando queremos tirar conclusões, saber de onde esses dados vieram ou analisar outras características desses dados, trabalhamos com a estatística indutiva. O que acontecer com esses dados a partir disso será um prenúncio do que ocorre na população. Uma função da estatística é fornecer um conjunto de técnicas para fazer inferência e medir o grau de incerteza dessas inferências. Para isso, devemos utilizar os seguintes modelos: a estimação de parâmetros e o teste de hipótese. Na estimação de parâmetros, utilizamos dados da amostra para estimar parâmetros populacionais. O parâmetro seria a característica da população que se deseja conhecer. E a estimativa é a característica da amostra que será usada como base para isso. Um exemplo disso é a distribuição da altura dos brasileiros adultos. Como podemos medir? Podemos medir a altura de todos os brasileiros, o que seria pouco viável e dispensaria o uso da inferência. Ou podemos escolher uma amostra representativa da população de adultos e, através dela, estimar os parâmetros média e variância da população. Assim, se a média da amostra for 1,60 metros, pode-se estimar que a média dos parâmetros também será esse valor. O teste de hipótese é usado para garantir se a conclusão que chegamos a partir do estudo da amostra é confiável para ser aplicada na população inteira. Geralmente é realizado por cálculos matemáticos complexos. Nesse exemplo, podemos ver como é aplicado um teste de hipótese. Usando um caso de medida de aneurisma de aorta abdominal por ultrassom em pacientes mulheres diabéticas, a hipótese formulada antes do estudo é de que a média dos aneurismas nesses pacientes é de menos de 5 centímetros. Uma amostra de tamanho médio de 4 centímetros. A testagem da hipótese irá calcular se esse achado tem significância estatística para ser usado com confiança, ao inferir que, na média, as mulheres diabéticas têm aneurismas menores de 5 centímetros. Agora, vamos usar um exemplo aplicando todos os conceitos vistos na aula. Suponha que você trabalha para um fabricante de próteses de joelho que está estudando um problema na folga de sua prótese que não deveria ser maior que 9 milímetros. Seria muito caro para medir todas as próteses fabricadas. Em vez disso, você faz uma amostragem aleatória de 100 próteses e mede a folga em milímetros. A média da amostra é 9,2 milímetros. Qual seria a população nesse caso? Todas as próteses de joelho. A amostra seriam as 100 próteses selecionadas. E o parâmetro, a média das folgas de todas as próteses de joelho.
A estimativa seria a média da folga das 100 próteses selecionadas. E a testagem de hipótese, nesse caso, iria verificar, por meio dos cálculos matemáticos, se o resultado é estatisticamente confiável, que condenaria a população de prótese estudada. Por fim, é importante ressaltar que conhecer os conceitos da inferência estatística, sua aplicabilidade e fazer as inferências corretas tem grande impacto na prática médica, uma vez que essa técnica pode nos fornecer evidências confiáveis que poderão guiar as condutas médicas. Obrigada pela atenção.